Shalom, queridas filhas de Sara, shalom a todos os associados e alunos do Aleph Beit. Neste Minuto Profecia de hoje, quero trazer uma reflexão sobre curas e doenças. Diz um ditado judaico que antes da primeira doença aparecer no mundo, Deus já havia deixado todas as curas possíveis dentro da fitoterapia e da naturopatia. Para cada doença existe uma cura escondida na natureza. Mas há doenças que a Torá considera mais graves. E uma das doenças que a Torá vai considerar grave no livro de Levítico, em duas parashot que nós estudamos ano a ano, na parashá Metzorá e Taziriá, essa doença chama-se a lepra da alma, conhecida também como Lashon Hará, má língua. Há muitas pessoas que professam a fé e professam serem discípulos de Yeshua, o Messias, mas elas continuam ignorando o que ele ensinou. E Yeshua disse que você podia matar seu irmão com a palavra. Isso está escrito em Mateus. Que também podemos ser homicidas com a palavra. Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Questionaram a autoridade de Moisés. Questionaram a escolha de Moisés. Geralmente, murmuradores e pessoas que falam mal do outro, eles têm características muito semelhantes. São maldizentes, invejosos, vazios de alma, extremamente egoístas, mas tem algo em comum com eles, que eu quero trazer para vocês. Eles costumam questionar as escolhas de Deus. Eles costumam colocar em xeque a vontade de Deus. Vamos ver o texto. Miriam, aqui no livro de Bemidbar, número 12, verso 2, ela vai dizer o seguinte com Aram, questionando Aram sobre o fato de Deus escolher Moisés. Olha o que ela vai dizer. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Números 12, 2. Miriam está dizendo para Arão que Deus não falou só com Moisés e que Deus não fala só com Moisés. E necessariamente Moisés não é o escolhido de Deus de forma soberana. Quando ela coloca em xeque a escolha de Deus sobre Moisés, ela fica leprosa, ela adoece. Isso vai acontecer também nos ensinamentos das parashotes que eu citei para vocês, no capítulo 10 e 12 de Levítico. Nós vamos ver uma descrição detalhada sobre as doenças da alma, lepra. Lepra não é ferida, lepra não é tumor, como você está acostumado a imaginar. Lepra é Lashon Hará, é uma doença da alma, é uma doença moral e espiritual. E na época de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, os levitas e os sacerdotes eram aptos a identificar quem era leproso e quem estava com os sinais de tsarat, de lepra. Você já percebeu que muitas pessoas adoecem, e doenças misteriosas. Algumas pessoas, elas vivem uma relação com a doença muito cotidiana. Assim que uma doença vai embora, aparece uma outra, alergias, problemas respiratórios, problemas nos ossos. Davi disse, enquanto eu me calei, até os meus ossos se quebraram dentro de mim. Davi estava dando sinais no livro de Terrilim de Salmos sobre a psicossomatia das doenças. E a própria ciência já prova que o estado de espírito e o otimismo da pessoa influenciam em sua saúde. Cuidado! A palavra doença em hebraico, davá, significa confusão. A palavra exílio também lembra davá, confuso. Quando Deus virou para Faraó, disse, Faraó, deixe o povo ir para celebrar 3 dias de festa no deserto. O faraó acreditava que Moisés era um profeta, mas os únicos a duvidarem foi o próprio povo, que estava confuso pelo exílio, confuso pela doença que viviam, chamada escravidão. A doença é uma confusão de mente. A opressão é uma confusão de mente. E a própria palavra demônio em hebraico, sheidim, nomes caídos ou nomes confusos. Cuidado, não questione as escolhas de Deus. Não vá deturpar a imagem do seu semelhante. Não faça isso. Quero dizer que toda cura vem quando há uma compreensão e há uma liberalidade. Deixe Deus desdobrar dentro de você a revelação dele para que você não questione as escolhas de Deus. Não questione as escolhas dele, porque ele sabe exatamente o que está fazendo. Quem somos nós para questionar as escolhas de Deus? Quem somos nós para levantar Lashon Hará contra o nosso próximo? Cuidado, Lashon Hará é crime de morte espiritual. Não cometa má língua.
Yehi Shalom, Shalom b'cheilech, Shal levav